pessoal, meu nome é Gustavo, sou defensor público em Barretos, na área da infância e juventude, vulgo sofrimento eterno, e na execução criminal, que também não é mais fácil. Eu acredito que outras pessoas já devem ter dito isso para vocês, mas quando a gente está fazendo o cursinho preparatório, seja lá no interior de Goiás, seja aqui na capital de São Paulo, a gente tem uma empolgação quando a pensar em ser defensor público, né? Tem aquela ideia de que vai revolucionar o mundo, que tudo vai ser diferente quando eu for defensor público. E tem que tomar muito cuidado com os dois extremos com esse pensamento. O primeiro extremo é você chegar e achar que vai de fato mudar tudo e começar a fazer algumas coisas tão loucas que às vezes acaba atrapalhando o seu assistido, né? Você começa a brigar com o juiz, você briga com o promotor, você começa a não ter relação nenhuma com a rede de assistência, com os governos municipal e estadual, e tenta, de uma maneira bem flexível, fazer as coisas acontecerem. Porque você vai ver que as coisas não acontecem. Em geral, é sempre descumprimento de direito em cima de descumprimento de direito, violação de prerrogativas, violações de garantias, violações de direitos humanos, tortura, etc. E o outro extremo é ligar o botão do foda-se e deixar passar, né? Você fica exausto, a carga de trabalho é enorme, os problemas são enormes, a relação psicológica sua com seus assistidos é bem forte. Às vezes eles te adoram e confiam plenamente em você, e você sabe que o que eles querem é impossível, às vezes uma liberdade, uma absolvição com base na própria palavra. Eu escuto muito choro de mãe, né? Porque eu trabalho com muito adolescente e com muita pessoa que volta para a cadeia por descumprir o regime aberto, o livramento condicional, e eles falam: olha, tira meu filho de lá, faz alguma coisa, tudo, e às vezes não tem o que fazer. E aí, ou você cai numa depressão profunda, ou briga com todo mundo, e a gente tem que saber o meio termo. E às vezes a nossa preparação aqui, ela tem que ser bem diferenciada, por exemplo, do Ministério Público, da magistratura, porque o nosso pensamento, enquanto defensoria pública, é mais crítico. Então, às vezes a gente se empolga demais com a criminologia, se empolga demais com direitos humanos, e aí quando bate de frente com a realidade, não sabe como lidar. Vocês vão, principalmente quem for acabar na área criminal, infracional, vai sentir bastante isso quando for trabalhar com um processo de drogas, que a gente vai até discutir um pouco aqui por que é assim. Na infância, cível, quem gosta de cível acha, olha, não, eu vou trabalhar com cível, então é muito mais fácil, né? A gente pede para bloquear dinheiro, a gente faz uma petição fantástica para o juiz, ele vai compreender os nossos argumentos, aí você chega num acolhimento institucional em que tem uma família com 8 crianças, é um caso real, os pais têm problemas cognitivos extremos, a casa deles não tem condições de ter o sistema de água dentro, porque eles em algum surto quebraram todo o encanamento, e aí você vê uma criança de 7 anos e fala para você: olha, eu quero voltar para casa. E aí contar para ela que ela não vai voltar para casa tão cedo, ou senão aquela pessoa que tem uma dificuldade ainda maior em si, não tem condições nenhuma, insiste contigo: olha, eu quero meus filhos de volta. E aí você, por mais que você batalhe, compre a briga da pessoa, você sabe que às vezes é uma briga perdida.
E outra questão que me assusta muito é a falta de compreensão do papel da Defensoria Pública, né? Muitas vezes até por organizações de esquerda mesmo, que confiam demais no papel da Defensoria Pública. Às vezes acham que a gente vai acabar com a tortura no sistema prisional brasileiro. Eu vou contar um segredo para vocês. Tortura no sistema prisional brasileiro, em qualquer outro, nunca vai acabar. Sofrimento faz parte da pena privativa de liberdade. Ninguém está ali, principalmente nos moldes atuais da pena, em que você não tem que formar aquele homem dócil do Foucault, não é esse o foco, mas pelo menos segundo o Lacan, mas é simplesmente enjaular, afastar a pessoa da sociedade. Sofrimento faz parte disso. E pior, a sociedade quer que aquela pessoa sofra, tá? Quer isso. Então você não vai, é muito complicado às vezes você conseguir garantir esses direitos, porque não sei se vocês já leram Criminologia Crítica e Crítica ao Direito Penal do Alessandro Bará. Leram ele? Lembra quando ele fala que tem que destruir os muros da prisão? Ele fala num determinado momento isso. A gente tem que acabar com os muros da prisão para saber o que acontece lá dentro. Agora, nem eu, que sou coordenador da execução em Ribeirão Preto, sei o que acontece lá. Eu sei o que acontece, mas não consigo provar. Quando eu recebo uma notícia de violação, olha, a pessoa apanhou, ficou no castigo, pelada, no frio, com um risco de tuberculose enorme, não sei o que. Aí no outro dia chega para mim a denúncia, oficio o diretor do presídio, ele fala, olha, ele está bem, aqui o atestado do médico. Eu converso com ele e falo, olha, eu não quero falar muito disso não, porque eu vou continuar lá mais uns 5 anos. Eu converso com a família, eu posso fazer o depoimento sem me identificar, porque se eu me identificar, talvez venha represália. Então é um sistema para destruir, ele é feito para isso. E a Defensoria Pública, ela tem alguns limites, ela é parte de todo esse sistema. Não se enganem não achem que a Defensoria é algo revolucionário. Ela é parte disso tudo. Eu fico meio injuriado quando a pastoral carcerária fala que a Defensoria Pública é corresponsável pelas torturas no sistema prisional, mas de fato isso é verdadeiro. Porque a gente está ali e não tem outra escolha, a gente tem que estar ali fazendo o que dá, e às vezes até fazendo o que não dá. Mas quem vai mudar esse sistema prisional, quem vai mudar toda essa lógica aí, não é a Defensoria. A Defensoria pode apontar contradições. Quem às vezes vai mudar isso tudo mesmo são os nossos próprios assistidos. Que a gente tem aqui na Defensoria Pública, e eu espero que vocês logo sejam meus colegas, eu tenho certeza que vai passar todo mundo aqui no próximo concurso, o que a gente pode fazer é apontar essas contradições para essas pessoas, ajudá-las a desenvolver a crítica, a desenvolver uma rejeição por todo esse sistema e ir se organizando para poder criar alguma coisa diferente. E a gente vai viver essa situação dialética de querer mudar o mundo, fazer parte desse mundo podre, tá ali com o assistido, mas não poder fazer todos os desejos dele, querer ter uma opinião sobre direitos humanos, escutar toda a sociedade sendo contrária a ela, e tudo isso é Defensoria Pública. É algo muito complexo, mas é algo muito gostoso. Não sei se está fazendo muito sentido isso que eu estou falando, mas é algo contraditório de fato. Não é tudo que, se vocês pegarem tudo lá muito certinho, a reta do ponto A ao ponto B, talvez vocês vão estar só se enganando.
Defensoria Pública é um monte de retas, em geral chamadas processos, em cima da sua banca e te enlouquecendo. Quanto à criminologia em si, e é o que interessa aqui para o cursinho para vocês. Vocês não sei como é que vai ser, quem serão os próximos examinadores em São Paulo, não sei se vocês têm pretensões em fazer o concurso fora do estado, mas uma constante dos concursos da Defensoria Pública em São Paulo, em direito penal, é cobrar bastante criminologia. Só que não aquela cobrança de falar assim, olha, de concurso para delegado, em que você vai ter lá perguntando quem é o autor que fala isso, aquilo. Ou o autor, Henrico Ferri, fala sobre blá, 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 blá. A alternativa A, a alternativa B. É algo bem mais para compreender o sistema que a gente está, poder criticá-lo e poder apontar soluções que pelo menos diminuam a dor que a gente está ali. Por isso até inclusive que eu trouxe a prova do semestre passado e trouxe esse conteúdo. Basicamente, o que é de mais importante em criminologia vocês já tiveram. Tiveram todas aulas aí fantásticas com o Dieter e com o Shimizu, em que englobam todo o assunto. Eu estou vindo porque eu sou um entusiasta desse projeto, eu acho ele fantástico. Para mim, que tive muita dificuldade financeira em fazer cursinhos, essas coisas, ver que outras pessoas que têm a vontade de serem defensores públicos vão ter essa oportunidade é essencial, mas eu fiquei numa sinuca de bico semana passada. Do que eu vou falar com esses meninos? Já viram positivismo, já viram escola clássica, já viram os fundamentos, já viram criminologia crítica, já viram abolicionismo penal, já viram realismo de direita, não sei o que, lei, ordem. Não tem mais, o conteúdo está esgotado. Eu trouxe então alguns temas, e até talvez a aula seja um pouco mais curta do que o normal por isso, mas alguns temas só para a gente chamar atenção para eles e pensar sobre eles, que é algo que talvez se encontre ali, como um cavalo de Troia nas questões de direito penal, principalmente se mantiverem o atual examinador. Vocês conseguem ligar agora conseguindo ler aí? Não, peraí. Porque eu estou um tipo diferente, né? É uma questão que está assim, sobre a relação entre sistema penal e pobreza. Continuando. Sobre a pena de multa. Questão da última prova da Defensoria Pública em São Paulo. Sobre a relação entre sistema penal e pobreza, é correto afirmar que vocês não vão achar em livro de criminologia, manual de criminologia nenhum, capítulo, sistema penal e pobreza. Vocês têm que ter uma noção de toda aquela desconstrução da criminologia crítica, da escola de Chicago, às vezes até um pouco de abolicionismo penal, e notar que esse sistema penal e essa pobreza tem uma ligação bem forte, né, em situações de controle. A gente quer saber, me fazer explicar melhor. Tem muita gente que coloca a pobreza como o fundamento do direito do crime. Tem gente que diz que a pobreza vem decorrente do sistema penal. Tem gente que diz 1 zilhão de coisas sobre essa porcaria de sistema penal e relacionada à pobreza. E tem gente que diz, e eu acredito nisso,
que o sistema penal é justamente para fazer um controle dessa pobreza. Vocês veem que o enunciado, apesar de ser bem simplório, ele já vai te trazer, você tem que ter um conhecimento crítico sobre essas duas coisas. Não vai ser que simplesmente ler um artigo, ler uma lei, alguns manuais, vai conseguir resolver. Vai ter toda uma carga de conhecimento criminológico aí. Só que tem um lado bom disso. Tendo um pouco de um pensamento mais crítico, você não necessariamente tem que saber todos os pormenores da criminologia. Eu esqueci o que era o que o tal do Merton falava. Não lembro de jeito nenhum do que o Durkheim falava sobre criminologia. Mas, da forma como a questão aqui é colocada, você consegue resolver sem esses detalhezinhos aí tão técnicos, talvez lá em administrativo e tributário. Sem eles você iria rodar. E graças a Deus, isso é só a primeira fase. A letra A. Isso é para julgar, marcar correta, né? Por se tratar de uma questão de saúde, a internação das pessoas com transtorno mental pelas medidas de segurança não se dá de maneira seletiva como no processo de criminalização. Está correto? Não. Vocês veem que é quase intuitivo, né? Porque a gente sabe que o sistema penal, pelo menos alguém diz isso, o sistema penal é seletivo. Independentemente de a gente tratar de medida de segurança ou de pena. Até porque a pena e uma medida de segurança são o final do processo de conhecimento. O sistema penal começa a agir bem antes. Lá com a agência executora, lá com a polícia, com a mídia, com o próprio sentimento, das pessoas, os próprios preconceitos. Então a gente tem que, só essa diferenciação entre medida de segurança e pena não vai acabar com a seletividade penal, né? Alguém com transtorno mental não vai sofrer a seletividade do sistema penal. Claro que vai. Um pouquinho meio torto em relação à questão, mas eu tenho um exemplo interessante sobre isso, de um caso em que eu trabalhei. Uma senhorinha, ela tinha um transtorno conhecido como cleptomania e um dia furtou um pano de prato e aí foi condenada lá por aquilo. Estava respondendo processo, prestando serviço à comunidade, numa instituição de caridade lá da minha cidade. Aí acontece que um dia essa mulher teve um momento aí, por causa da cleptomania, furtou um outro pano de prato, custava R$15. A instituição não sabia do problema dela. Ela não fica lá esfregando na cara de todo mundo: olha, eu sou cleptomania. Ela fala: meu nome é fulana de tal, eu estou aqui para prestar serviço à comunidade, porque me mandaram fazer isso. Aí, notando o furto, comunicaram ao juízo. A juíza marcou uma audiência de justificação e para a pessoa apresentar os motivos lá da falta grave. No dia, ela foi, levou o comprovante da doença dela, e pior, o pessoal lá da instituição me falou: olha, a gente ficou sabendo, a gente tá até arrependido de ter comunicado, porque ela é uma ótima trabalhadora aqui, tanto que quando terminar a gente estava pensando até em contratá-la. Só que o juiz olhou o problema, falou: é falta grave, converta a pena em privativo de liberdade. Regime aberto, claro, não foi para cadeia,
Foi pegada uns 6 meses depois, porque ela descumpriu o regime aberto também. Mas agora, vocês conseguem lembrar de algum artista famoso que tenha cleptomania? Tanto que a gente tem até aquela noção que cleptomania é doença de rico. Porque furto, pobre, rouba, rico, é cleptomania. Tem N musiquinhas dessas de sertanejo, essas coisas bestas, falando isso. Vocês veem que a seletividade funciona aí. Tá certo que nesse caso não foi uma medida de segurança, ela era semi-imputável, inclusive, mas reconhecido no processo. Mas aqui também é transtorno mental, mas tem aqui a seletividade do mesmo jeito. Quando você vai decidir se uma pessoa vai cumprir em meio aberto ou internada a medida de segurança. Dos momentos do juiz, ele olha para a cara da pessoa e fala, ele é perigoso, me parece perigoso. Ele vai fundamentar assim. Em muitos momentos o juiz fundamenta desse jeito. Sente lá na audiência e diz, olha, é perigoso. Só que quem que é o perigoso? É aquela pessoa que, por exemplo, é adita em álcool e provavelmente alguma outra droga e fica perambulando pela cidade. E aí, de vez em quando, resolve abaixar as calças na frente de uma criança. Ou aquela pessoa que usa drogas violentamente, dirige carros, fere alguém até mortalmente, aí no outro dia, antes de ser inclusive denunciada, antes do juiz discutir se ele tem que ser preso ou não, internado ou não, já está numa clínica particular por encaminhamento da família. Vocês veem que existe sim a seletividade aqui, e a gente naturalmente conhece ela por toda a bagagem que nós já tivemos estudando criminologia. Letra B. Surgimento da prisão como forma de punição por excelência nos séculos XVIII e XIX teve como fulcro a substituição de penas cruéis. Aí até que estaria certo. Mas somente nas últimas décadas passou a ser um mecanismo de controle social da pobreza. Só agora que a pena serve para pobre. Antigamente, no início, era tudo lindo. É porque agora teve algum erro na formulação da prisão. Vocês lembram alguém já contou para vocês da história da prisão? Não. Fez basicamente. Gente, vai. Tem Tem. Essa caixa ali, ó. Isso aqui, Idade Média. Foucault vai falar, inclusive, o rei, supremacia do rei. Lembra que principalmente na Idade Média, a gente tinha o absolutismo, o poder incomensurável do rei, que toda violação de direito era uma violação ao rei, era uma ofensa direta a quem detinha o poder absoluto. Então, a resposta tinha que ser extremamente enérgica e vinha no corpo da pessoa. E a gente tinha suplícios. O primeiro capítulo do livro Vigiai e Punir, tanto que é lindo, a descrição pormenorizada dos suplícios. O que era feito ali? O poder de Deus, o poder do rei, ele era aplicado de várias maneiras no corpo da pessoa para ela sentir
todo o poder do rei. O absoluto ali, olha, você não pode desmerecer uma figura tão importante, tão central na nossa sociedade. Como acontecia isso? Aqui, o camponês ele é dispensável enquanto corpo. Você pode destruir, tranquilo você destruir um camponês naquela época. Não porque faltava mais empatia àquelas pessoas, pelo próprio sistema econômico. Não era um sistema em que eram necessárias muitas pessoas. Tanto que o boom populacional vai se dar lá depois da Revolução Industrial. Passado isso aqui, a gente tem aqui a formação do capitalismo. O que o capitalismo precisa para produzir lucro? Ele precisa da fábrica, indústria, manufatura, a matéria-prima, e os trabalhadores. Se eu fosse torturar e matar todo mundo que pratica um roubo ou tráfico de drogas, para a gente pensar hoje, ou um furto, ou fosse reincidente em furto atualmente, não ia sobrar muita gente, né? Os índices de criminalidade são altos, por mais que a gente entenda que são dos processos de criminalização, a gente sabe que existem muitos furtos, a gente sabe que existe muito roubo, que existe um forte tráfico de droga. Só que aqui não dava para você continuar com esse sistema aqui, até porque nem existe mais a figura do rei, não naquela forma absoluta. O que agora você precisa é produzir o máximo de lucro possível. E esses carinhas aqui, tem que aprender isso, que eles têm que trabalhar. Então as primeiras prisões, os primeiros centros de correção tinham como fundamento ensinar esses caras aqui a serem dóceis o suficiente para trabalhar. Porque antes, na Idade Média, eles eram servos. Eles tinham que dar parte da colheita deles para o Senhor, para a igreja, para o diabo a quatro, sobrava muito pouco. Mas ainda assim era uma produção deles, e o que eles pagavam era pela proteção divina, pela proteção do Senhor. Viviam ali meio que presos pelas dívidas que tinham. Mas ainda assim eles tinham uma noção de como é que eu vou falar isso? De autonomia. Aqui já é diferente. O que sobra para o trabalhador é a força de trabalho. Quem tem os meios de produção, a fábrica e a matéria-prima, é o capitalista. Só que esses caras aqui foram expulsos lá do campo e foram para a cidade, que ninguém tinha essa noção de trabalho que o capitalista precisava. E para se impor isso, iam se criando essas prisões correcionais, e onde você tinha trabalhos forçados. Primeiros, a gente teve uma época com as galés, mas aí depois foram substituídas pelas prisões. Mas era principalmente formar o que o Foucault chama de corpos dóceis, para fazer o capitalismo produzir. Não dá simplesmente para trabalhar. E aqui não é só assim o medo,
mas a própria essência da pessoa. Fala, olha, o trabalho dignifica, né? Quem trabalha é uma pessoa de bem, é uma pessoa que produz, é uma pessoa que contribui socialmente. Quem se recusa a isso é uma pessoa perigosa. Ela tem que estar na cadeia, em algum lugar lá, e ela tem que aprender a produzir. Tanto que aí começam aquela velha história, que ela é bem velha, na ressocialização. Né? Quando você fala em integrar o preso à sociedade, quando você fala em ressocializar, esse tipo, toda essa conversa vem lá dessa história aí do corpo dócil. Desenvolvendo mais um pouquinho as prisões, a gente tem o atual. Hoje em dia, tem trabalhado pra caramba. Tem gente pra caramba. Não precisa mais produzir esses corpos dóceis, tem que mantê-los lá. A gente tem uma grande massa de pessoas que não servem para nada para o capitalismo. A gente já chegou num estágio em que a produção é enorme, mecanizada, racionalizada ao extremo, em que o trabalhador recebe o mínimo possível, é usado o mínimo de pessoas possíveis, por isso inclusive as crises econômicas cíclicas, e acaba sobrando uma montanha de gente que não para mais. Né? Você tem aí favelas, guetos, você tem de tudo. E só que, se você tem essa massa grande demais, ou ela começa a se rebelar individualmente no crime, que é algo que até acho que a sociedade aguentaria, porque aguenta. A gente tem um negócio chamado cifra negra. Ou se não, começa a se organizar em movimento. A gente não pode deixar isso aqui acontecer. Pelo menos uma percepção mais crítica. Então, essa montanha de gente que tem aqui, principalmente, vamos lá, negros, moradores de favela, tem outros, pessoas estranhas para o normal, para a família de margarina. Eles têm que estar contidos. Isso aqui é o que o Acon fala. Você tem que estar aqui. Cadê? A gente até teve um momento em que se acreditou, isso a gente até tem um trecho aqui que o Acon falava, em que se acreditou que a gente poderia ficar sem essa prisão, que a gente poderia controlar essas pessoas esquisitas aqui por outros meios, de educação, com assistência social, com a vigilância monitorada. Tanto que surgiu, vocês veem que no auge do welfare state na Europa, você tem o auge também do abolicionismo. Porque, vocês conseguem lembrar nomes de abolicionistas aqui agora, se eu perguntar? Hã? Minimalista, tudo, mas ainda tem gente que é mais abolicionista ainda que o Barata. A gente tem, Matisse. Acho que essa não escreve. Nils Christ. Tem outro também que agora vamos matar por esquecer o nome dele. Gente, fugiu da memória. Daqui a pouco eu lembro. Esses caras são principalmente da Escandinávia. Noruega, Suécia, Dinamarca. Vocês veem que são os países onde hoje a gente ainda lê, né? Falta crise no sistema carcerário da Holanda ou da Noruega, faltam presos. Em um determinado momento eles acreditaram piamente que isso era possível. Até porque o Estado, o welfare state, estava conseguindo controlar toda aquela massa de pessoas que
que eram descartadas pelo capitalismo. A gente viu que, entretanto, o capitalismo sempre está precisando se reproduzir. Então, ele sempre tem que tirar direitos de algum lugar para garantir alguns privilégios para outros. Então, esse welfare state, ele cai. E aí vem com tudo, e isso aqui é aquilo que a gente conhece. Encarceramento. Basicamente, bem resumido, bem sintetizado, essa é a história da prisão. Com altos e baixos, com reformas aqui e acolá, e o Foucault vai falar muito isso. A gente está sempre reformando a prisão. Está sempre reformando a prisão. Porque não está socializando. Ela não é digna. Ela está boa demais. A gente está sempre mudando ela. E ela está sempre fracassando. Mas ela se mantém ali, né? Até onde o Foucault estudou, e até onde ele viveu, era esse o sentido dos corpos dóceis que tinha a prisão. Depois daquilo, quem vai falar muito disso é o Lacan, fala, olha, mesmo sem os corpos dóceis, mesmo a gente tendo já o social lá bem acalmado, a gente vai precisar ainda da prisão. Justamente porque o capitalismo quer apertar ainda mais, quer criar ainda mais miséria. Então a gente vai precisar de um Estado infinitamente mais penal, mais forte. E vejam que o Brasil sentiu muito isso. Apesar de a gente nunca ter tido um estado de bem-estar social, a gente tem sempre a necessidade de cortar ainda mais as coisas. A gente teve, no auge do neoliberalismo no país, com os governos Fernando Henrique Cardoso, a gente teve também recrudescimento com leis igual a do crime hediondo. Percebemos que as piores leis no Brasil, elas foram penais, foram nesse período de ascensão do neoliberalismo aqui. É uma mudança comum do nosso país na questão penal. Apesar de a gente nunca ter tido o welfare state, a gente continua precisando produzir mais pobreza. Num primeiro momento, aqui no Brasil, a gente tem a escravidão. Tem um livrinho do Duque da Estrada Roy, que vocês têm aqui o Diário de Execução também, que ele fala da história da prisão no Brasil, principalmente nos primeiros anos. Ele fala que a prisão era um lugar que às vezes você deixava alguns escravos para serem punidos. E a gente tinha, eu não lembro quem, gente, mas eu li uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado da Unicamp, depois vocês tentam olhar lá, que fala da história do primeiro centro de correção que foi construído no Brasil Império. E aqui tinha uma situação peculiar dos escravos, dos ex-escravos, né? Os libertos. Mas não sabiam o que fazer com esses caras. E muitos acabavam indo lá para construir a prisão e acabaram ficando lá. E aí depois a gente foi consolidando o capitalismo aqui no país e foi precisando dos corpos dóceis, foi precisando de conter as massas. Só que toda a mudança social no Brasil, o Império, República, ditadura, todas as grandes mudanças estruturais de poder no país sempre vieram de cima. A gente nunca teve uma
uma mudança que viesse do popular. Aqui, para o Império, foi o filho do monarca de Portugal. Daqui para cá, alguns militares que criaram a República Positivista. Aqui não precisa nem dizer, ditadura empresarial militar. A própria redemocratização, apesar do movimento popular forte, ela acontece pelo Congresso. E a gente nunca teve aqui também, e isso vocês vão ver em direitos humanos, uma justiça de transição, uma transformação efetiva ali. Mas de qualquer forma, a gente continuou precisando aumentar lucros. E esses últimos anos que a gente viveu, que foi um tempo de profundo crescimento popular, pelo menos de um imaginário de que a gente vivia em termos de melhor situação para a população mais pobre, com o governo petista, também a gente não teve mudanças tão significativas, tanto que o que a gente conquistou está perdendo tudo agora, na estrutura social. E a gente precisava de mais leis penais para manter essas pessoas perigosas lá encarceradas. Tanto que a gente tem a lei de drogas, que foi no auge do governo Lula. Uma lei de drogas que ela é tão ruim quanto as outras e avançou-se muito pouco. A gente tem todo um discurso de que despenalizou o usuário, a situação melhorou, e de fato melhorou bastante, porque agora o usuário não vai para a cadeia de jeito nenhum, pelo menos na lógica formal, mas ainda assim se manteve toda a estrutura do início da política de drogas, que a gente vai dar uma olhada daqui a pouco, e aumentaram ainda as penas para o tráfico. O efetivo respeito ao garantismo penal é capaz de reverter o caráter seletivo do sistema penal e sua consequente gestão autoritária da miséria. Já falaram, de jeito nenhum. Não, é a mesma questão quando a gente estava tratando ali da medida de segurança. O garantismo, ele consegue indicar regras mais claras do jogo, mas é da essência do sistema penal, pelo menos para esse examinador aqui, é da essência do direito penal, ele ser seletivo, ele ser autoritário, ele ter essa gestão autoritária da miséria. E percebam isso, tá? Tomem muito cuidado nas próximas provas. Olhem quem são os examinadores. Aqui foi o Patrick Cassiceiro, salvo engano. A gente conhece o posicionamento dele por causa da atuação no núcleo, pelas declarações que ele já deu na imprensa. Então fica fácil de a gente entender o que tipo de pergunta ele vai fazer e que tipo de resposta ele espera, né? Responder com base nisso aqui num concurso no Ministério Público é perigoso, né? Você tem que ver quem é o examinador. Se for um cara abolicionista bem loucão, pode ser. Agora, se for aquele cara que trabalha todo dia com o processo penal, que pede a acusação de todo mundo, eu acho que ele não vai ter esse posicionamento. Então, toma bem cuidado, principalmente se forem para outros estados fazer prova, ou às vezes mudou o examinador aqui, ele é um cara que segue o ferrajolho. E aí, ele não vai fazer uma crítica tão pesada, igual essa aqui, ao garantismo. A vertente criminológica do conflito identifica a pobreza como a principal causa da criminalidade e defende maior investimento social para reduzir as taxas de crime. Nada funciona. E aí? Tá certo ou tá errado? Por quê? O que tá errado, gente? Não é pobreza a causa da criminalidade. Tem certeza que tá errado?
Alexandre Concurso fala isso, né? A tentativa de das classes sociais. Certo, é errado mesmo. A vertente do conflito, ela nem procura causa, em geral, para a criminalidade. Que ela trata do processo de criminalização. E aí vai trazer toda aquela discussão de classes sociais, bem fundamentada na maioria das vezes no marxismo, né? E isso aqui também é algo meio não, né? Isso aqui é positivista, mas longe daqueles iniciais lá do PR e tudo, vai procurar umas causas no ambiente, mas algo próximo à escola de Chicago. Tal qual o processo de criminalização, a vitimização também é um processo seletivo que tem como alvo preferencial os mais pobres. Tá certo? Tá certo. Não respondo. Vou fazer uma pergunta, não precisa responder. Alguém aqui ou em casa já foi vítima de abuso sexual? Não precisa responder, pelo amor de Deus. Ninguém tem que se expor nesse ponto. Pessoa vítima de abuso sexual vai na delegacia. Se ela é uma pessoa respeitada na cidade, ou ao menos não tem nada contra ela, pessoa evangélica, conhecida lá pelo pastor, tem 2 filhos, é uma mãe exemplar, chega na delegacia e fala, olha, eu fui estuprado. Às vezes você pode até pegar um delegado mais machista, mais problemático, mas em geral ela vai ser escutada, vai ter que contar 1 milhão de vezes a história e talvez, com muita sorte, consigam no final criminalizar a pessoa que teve a conduta. Agora vai lá uma... Vocês acham que se uma mulher dessa aqui tem essa profissão, for na delegacia e falar eu fui estuprada, ela vai ser bem atendida? Né? Ela é vítima. Ela não é a pessoa a ser criminalizada, mas ela sofre a seletividade. O direito penal ele é ruim em 2 vias. E é um problema. Não serve para tratar os nossos problemas sociais. Não serve para responder isso. Porque ele é tão ruim quanto a pessoa criminalizada, quanto para a vítima. Em especial se ela é pobre. Então, sem muita dificuldade, vocês conseguiriam responder essa questão? Conseguiriam? Não precisa nem de... óbvio, né? Você não vai chegar no dia, nunca estudei direito penal e criminologia e conseguir responder. Mas não é aquela questão que vai te julgar. Vamos para a outra questão. É uma que é assim, ó, as provas indicam que a polícia decidiu... 22. Ó, um barro aqui. E acertando 2 questões, mesmo você sendo o cara do civil e não entendendo nenhuma do penal, você já consegue passar, né? Olha só, 22. As provas indicam que a polícia decidiu partir para cima da população de forma abusiva e indiscriminada, matando mais de 100 pessoas, grande parte em circunstâncias que pouco tinham a ver com legítima defesa. Ademais, policiais encapuzados, integrantes de grupos de extermínio, mataram outras centenas de pessoas. Esses policiais realizaram caças aleatórias de homens jovens, pobres, alguns em função de seus antecedentes criminais ou de tatuagens tidas como sinais de ligação com criminalidade.
e muitos outros com base em mero preconceito. Identificamos 122 homicídios contendo indícios de terem sido execuções praticadas por policiais naquele período. Exato, né? O relatório acima sobre os crimes de maio de 2006 em São Paulo é exemplo de criminalização dos movimentos sociais. Falou em algum momento em movimento social ali? Está errado. Direito penal do inimigo. Essa poderia, em algum incauto, gerar um pouco de dúvida, porque a gente fala de inimigo aqui. Mas, o direito penal do inimigo, o que é? Você tem o garantismo, o direito penal comum para quem é comum, e você retira as principais garantias para quem é o inimigo. Por exemplo, o terrorista pode ser torturado. O corrupto petista não precisa ter o devido processo legal, a ampla defesa. Pode ser preso para ter delação premiada. Né? O traficante está sempre mentindo. Encarceramento em massa da pobreza. Seria até bom nesse caso aqui, né? Porque... Quem está preso é porque não foi morto antes. Né? Isso aí. Vai Geraldo Alckmin. Letra D, criminalização primária. Criminalização primária é a definição dos crimes, das penas, não tem nada a ver. 3. Direito penal subterrâneo. Gente, para falar a verdade, nem eu, quando eu li a questão, lembrava de ter lido no Zaffaroni direito penal subterrâneo. Mas a gente conseguiu tirar com facilidade todas as outras alternativas. E olha aí a palavra, subterrâneo. Né? Abaixo da terra. O que é a terra no direito penal? É verdade. É daqui que parte tudo no direito penal. Só que a gente sabe que tem algo antes, principalmente envolvido com a polícia. A polícia é o primeiro órgão para decidir se uma pessoa vai ou não ser criminalizada. Às vezes até decidir se ela vai ou não sobreviver. Então, só que tudo que ela faz está antes daqui. E aí depois ela arruma depoimentos coerentes para dizer o que aconteceu. A palavra do policial não tem motivo algum para a gente discutir, né? Então, tudo que eles fizerem é ratificado. O processo de droga é bem complicado. Quando vocês passarem no concurso, vocês vão sentir isso. 2 horas da manhã, uma pessoa resolve comprar um lanche, né, porque funciona um bar naquela rua, no final daquela rua, às 2 horas da manhã. Ela está com larica e resolve ir comprar lanche. Passa na frente de um terreno baldio, onde está enterrado 30 pinos de cocaína. Fácil assim, estava enterrado mal jeito. Ele está passando por lá e de repente ele vê 2 pessoas correndo. Aí de repente eles escutam alguém gritar: caralho. Ele para, olha para o cara e vê que é um policial. Ele diz: o senhor está preso por tráfico de drogas. Aí ele fala: não, mas eu não estava aqui, eu só estava passando. Ele fala: olha, a gente recebeu uma denúncia de que alguém alto, negro, estava vendendo drogas aqui. A gente viu você do lado da droga. Aí o menino olha assim para baixo, tem uma sacolinha de drogas ali, mais ou menos enterrada. Acabou. Que testemunha que ele vai ter para se defender? Não tem ampla defesa aí, gente. Não existe, não tem como. Quem decidiu o caso, quem julgou ali,
os policiais militares. O juiz só vai ratificar e vai decidir pena. E os policiais ainda vão dizer que foi uma confusão informal. Às vezes até arrumam uma formal, né? Em alguma situação estranha. Mas tudo isso é aqui, ó, subterrâneo. Ou às vezes, aqui eu prendo aquele menino, ele é solto, prendo aquele menino, ele é solto, prendo aquele menino, ele é solto. Vou resolver o problema. E resolve. Às vezes assim, às vezes de uma maneira mais sutil. Tem gente que você sabe. Eu estava comentando com alguém antes da aula começar. Que uma vez eu entrevistando um assistido, eu perguntei para ele, olha, me fala a verdade, você estava traficando? Ele virou, doutor, eu traficava naquela época. Só que a droga que pegaram não era a minha não. Aquela não, a minha estava 2 quarteirões para cima. Quando o policial fez, ele foi preso em flagrante, porque ele estava em contato com a droga. Mentira. Só mentiu deslavadamente. Só que foi o jeito dele achar de prender aquele menino que ele sabia internamente que estava traficando. Tudo isso sem a legalidade. Tudo isso subterrâneo. É interessante, viu, ler alguns livros do Zaffaroni. Aí entre uma outra leitura e outra, entre o civil e o tributário, vem o Zaffaroni. Alivia um pouquinho, vai. Os abolicionistas, tudo, assim, eu gosto deles, li tudo, mas eles não são tão cobrados assim. Vocês têm limite, né, do que conseguem estudar. Muitos trabalham, muitos têm família, então não dá para estudar tudo. Mas tentem procurar algo de mais verticalizado possível. Às vezes passem o manual, leiam o manual, se preparem para o que virá, mas também alguns pontos verticalizem. E esses pontos na criminologia são bons para fazer isso, porque eles vão te ajudar muito aqui no direito penal, vão te ajudar lá no Estatuto da Criança, no direito da criança e do adolescente, vão te ajudar em direitos humanos. Então é algo que vai te dar uma bagagem crítica para desenvolver. Mas vocês viram que não é um bicho de 7 cabeças a criminologia, e que, por ser junto com o direito penal, de quebra te ajuda a passar, pelo menos no mínimo. E nessa ideia da gente pegar algum pouco de bagagem, eu trouxe aqui para vocês, só que, como está no meu celular, eu tinha um tablet, só que eu descobri hoje que a bateria dele foi pro pau. Mas eu quero falar algumas coisas com vocês. Uma delas é sobre a mídia. Gente, aí vocês vão me controlando com o tempo. Eu falei que a gente acabava mais cedo, mas eu estava mentindo, tá? Eu falo demais, né? Vou pescando um assunto aqui. De fato, eu estava super preocupado. Falei, nossa, vou acabar com esse assunto em 5 minutos. Só que eu esqueci que eu sou eu. E eu converso muito. É um dos meus poucos dons, conversar. Isso, inclusive, está no edital. Mídia e sistema penal. E não tem época melhor para a gente falar disso que hoje. Por quê? Porque está se construindo no país a ideia de que finalmente a justiça é feita para todos. Essa é a ideia que se tem tentado construir com a Lava Jato e com essas prisões recentes aí do garotinho do Sérgio Cabral. Não sei se vocês... A droga do nome do Cabral traz esse problema ainda mais forte pra gente. Qual que é a matéria? Não sei se vocês viram, acho que se
que hoje ou ontem, do Extra do Rio de Janeiro, tá circulando nas redes sociais, né, que depois de 500 anos Cabral é preso. Gente, isso é uma simbologia tão grande. Eu não sei se a pessoa que fez essa charge tem a noção do que ela escreveu. Ela disse que em 500 e poucos anos a justiça penal no Brasil não funcionava. E agora, gente, agora sim, ó, foram presos. O Cunha está preso. Porque há um ano atrás ninguém diria que o Cunha seria preso. O Cunha está preso, o Garotinho está preso. Que é a versão do carioca do Maluf. Sérgio Cabral está preso. Ele foi governador do Rio até pouquíssimo tempo. Gente, olha, estão prendendo político. Estão falando em prender o Lula. Estão falando em prender fulano. Olha, a Odebrecht, aquele cara tá lá, ó, tem que fazer delação premiada, tem que devolver aquilo. A gente está repatriando milhões, bilhões. Vamos até pagar o 13º dos servidores graças a essa repatriação. Pode estar funcionando tudo perfeitamente, magicamente. Isso aqui funciona para todos. Vocês viram que surgiu do nada. Mudou a estrutura jurídica do país em 2 meses. Continua a mesma coisa de sempre. As mesmas pessoas continuam sendo presas, as mesmas pessoas continuam sendo soltas, mas milagrosamente todo mundo criou-se a sensação de que as pessoas que cometem crimes de colarinho branco são tão responsabilizadas pelos seus atos quanto o ladrão de galinha. Agora a cadeia é para todos. E isso é bem aquele negócio que a gente falava da gestão autoritária da pobreza, da criminologia crítica, das funções do direito penal. O Matisse, que eu já citei, que eu adoro ele, eu li os livros, só que eu acho que não tem livro dele em português. Acho que tem em espanhol e inglês. Ou se alguém se arriscar, em norueguês, o original. Matisse, quando ele propõe o abolicionismo, a ideia do abolicionismo penal dele, é o seguinte, ele fala, olha, ele não é o maior teórico do mundo. Ele só fala, olha, o direito penal não serve para nada. Positivamente não serve para nada, causa dor. O autor que eu estou tentando lembrar o nome, que vão me matar por esquecer, que é abolicionista também, que inspira o Luke Husman. Lembrei. O Luke Husman fala muito isso, que o direito penal só serve para causar mais dor. E o Matisse fala, olha, a gente tem que acabar com isso. E uma das ideias dele para acabar com o direito penal, olha, não vai acabar se a gente não trabalhar com esse sujeitinho aqui, ó. Esse sujeitinho aqui é quem cria a ideia coletiva de que a gente precisa do direito penal. De tempos em tempos, a gente tem lá no noticiário assim, olha, tá tendo muito acidente de trânsito fatal, mostrando cenas de pessoas mortas, carros demolidos, aquela cena do bêbado lá tentando acertar o bafômetro e falando, olha, isso está destruindo o país. E a gente precisa de mais pena. A gente tem que colocar aquelas pessoas na cadeia. Assim, nossas estradas vão ser mais seguras. Qual é a lógica? Eu não sei. Mas é isso. As pessoas estão fumando maconha, estão usando cocaína, vamos prender mais. Olha, a gente já tenta, mas a gente aumentou a pena há pouco tempo, não resolveu nada.
Não, mas é porque a lei está sendo bem aplicada, né? Maria da Penha, a gente tem ainda violência doméstica. Vamos acabar com a violência doméstica. Vamos criar uma lei que criminaliza, que aumenta a pena dessas pessoas, não deixa passar pelos os benefícios do juizado especial. Vamos fechar o cerco. E aí continua a violência doméstica. E aí quando surge algo muito impactante, algo que vende, que dá ibope, alguém solta na mídia, a gente tem que achar outra solução. Vamos discutir gênero nas escolas? Não. Isso é coisa de comunista. Vamos aumentar a pena. Deu certo até hoje? Não deu. Mas a ideia continua ali. Por quê? Um dos motivos é que quem controla isso aqui fica insistindo nisso. E quem controla isso aqui? Quem faz? São os mesmos que cuidam da gestão autoritária soberana. A gente tem o principal meio de comunicação do país é a televisão. A gente tem um boom agora na internet, mas ainda assim a televisão é o nosso mass media mais impactante. Quantas famílias controlam as TVs no Brasil? Sim, precisam nem das duas mãos. Com essas pessoas que têm interesses em outros negócios, também vão sustentar isso. Olha lá. E ainda, olha, por exemplo, isso aqui nos Estados Unidos é muito forte. Por exemplo, a indústria de armas. As prisões privadas. Certo. Esses caras aqui, ó, tem dinheiro que faz isso funcionar. Isso aqui é um negócio. Tudo no capitalismo, isso aqui não quer transmitir informação, quer produzir lucro. Então a gente precisa do quê? Financiar. Né? Quando é que os jornais impressos eles tinham investigadores de verdade, jornalistas de verdade, com todo respeito aos jornalistas de hoje em dia, né? Mas que tinham liberdade para fazer aquilo, para além talvez até para além do editorial do jornal. Quando eles eram sustentados pelos classificados, né? Se a pessoa pagava para vender alguma coisa ali no jornal, o jornal tinha o dinheiro, então ela não precisava de alguém pagando para ela, para aquele jornal, o que dizer. Você tem uma possibilidade maior, e ainda assim você tinha interesses econômicos ali, né? Você tinha o interesse do dono do jornal, você tinha o interesse dos amigos do dono do jornal, e etc. Quando até isso acaba, agora o lucro ele é global. Não é um jornalzinho de bairro ou de uma cidadezinha. São as organizações Globo, o Sistema Brasileiro de Televisão. A gente tem que vender e lucrar para o Brasil inteiro. Isso tem um gasto enorme. A gente precisa cobrir esses gastos e lucrar o máximo possível. Quem é que vai pagar por isso? Quem quer indústria de armas, quem quer prisões privadas, quem quer cassino, quem quer o diabo a quatro, quem quer criminalizar o tráfico de droga. E aí vai produzindo. Como é que os usuários de cocaína, de maconha, ficar na maconha? Os usuários de maconha vão conseguir um espaço na televisão, por exemplo, 20 segundos durante o Jornal Nacional, para falar dos efeitos benéficos da maconha. Onde é que eles vão arrumar dinheiro para isso?
Não vão, então não vamos falar. E ainda a gente tem que lembrar daquelas questões de governo em si, né? Mesmo financiando, mesmo se esses grupos conseguissem, alguns grupos conseguissem um espaço na mídia, como a CUT já fez algumas vezes, comprou um horário na Rede TV, no SBT, mesmo assim há outros interesses que não querem. Se a gente reformar toda a sociedade, e aí a mídia deixar de ser uma empresa, deixar de ser visar o lucro para transferir informação, acabou o negócio dos caras. Então alguns tipos de informações também não podem ser vinculados, mesmo se tivesse a contraprestação pecuniária. Tem um texto do Nilo Batista, vocês vão jogar na internet assim, ó, mídia e sistema penal no capitalismo tardio. Vocês vão achar o texto lá em PDF. Tá o que eu achei, a versão que eu achei estava no site da UFSC. Tá bem tranquilo de encontrar na internet. Vai, mídia e sistema penal no capitalismo tardio, do Nilo Batista, que é uma sumidade em criminologia, nem precisa de apresentações. Ele traz uma citação bem interessante, que eu vou ler aqui para vocês. Sem embargo, de órgãos e jornalistas que, isolada e eventualmente, perceberam e profligaram as opressões penais, a imprensa legitimou intensamente o poder punitivo exercido pela ordem burguesa, assumindo um discurso defensista social que pretendendo se enraizar-se nas fontes liberais ilustradas, não lograva disfarçar seu encantamento com os produtos teóricos do positivismo criminológico, que naturalizava a inferioridade biológica dos infratores. Você tem, quando tem casos de maníacos, né? Maníaco do parque, maníaco não sei das quantas, antigamente você tinha aquele discurso, olha, a cabeça dele era desse formato, o corpo dele era assim. Hoje em dia esse discurso já é meio fraco, né? Passou isso há muito tempo. Mas o que a gente tem, olha, e os pais dessa pessoa, como eram? Olha, os pais tinham problemas com drogas, os genes eram ruins, tudo. Isso é uma história ótima. E olha, é uma história. Você tem que contar na mídia, você não tem tempo para ficar lá debatendo, discutindo, produzindo. Você tem que contar uma história. O Jornal Nacional é uma extensão da novela das 9. A diferença é que ele funciona na base do reality. Você pega ali e vê. Tanto que os casos criminais, em geral, a gente não vê o final. A gente sabe do início, o que aconteceu no início, tudo. Aí, depois de muitos anos, quando a história já esfriou, chega a sentença, condenou, foi inocentado, tudo. A não ser em casos em que, principalmente que tem o tribunal do júri, que ele é muito mais espetacular, muito mais que aí há interesse em remover, em voltar naquela história. E aqui, e a imprensa em si, eu não sei se vocês acompanham Justificando, mas teve uma época, há pouco tempo atrás, uma das últimas novelas da Globo, em que eles tratavam lá de uma facção criminosa, um determinado lugar, e aí quem era o malvado Duas Caras? O advogado defensor dos direitos humanos, né? A gente já não tem um estigma contra advogado criminalista, contra defensor público criminal, né? Não tem. De certa vez um promotor perguntar para mim assim, nossa, mas você gosta mesmo disso? Eles podiam nomear, né, os criminais para vocês não terem que ficar fazendo isso, né? Defender bandido. Nossa. Aí eu viro, não, mas
a gente está fazendo o caminho inverso. A gente quer suprir todo o criminal para depois partir para o civil. Mas vocês veem que a imprensa não gosta disso, dessa demora, inclusive. Por quê? Porque a demora atrapalha a história. Você tem que... A história, eles sabem que a história, principalmente locais como a Globo, o SBT, que agora a Record, que são especialistas em novelas, eles sabem, todo mundo quer. E vocês, quando leem um livro ou assistem mesmo uma novela, eles querem o início, o meio, enfim. Se o processo do cara dura 3 anos, o interesse que a gente tinha aqui não vai ser o mesmo aqui. Mas quem que faz durar o processo 3 anos? Às vezes é a própria lentidão da justiça. Mas às vezes tem um diabo de um defensor público lá que fica fazendo HC. Fizeram lá, pegaram a prova com interceptação telefônica, ilegal, mas descobriram, olha, era ele. Aí o diabo do defensor público faz HC pro TJ. Vira nada. A imprensa comemora, olha, justiça é feita, negado a liminar em habeas corpus. Vai para a STJ, a imprensa diz, olha, ministro diz que as provas são lícitas, fulano é culpado. Aí vem a tardinha da imprensa. Aí chega lá na STF e dizem, olha, aquele ministro nomeado pelo Lula decidiu que a prova era ilegal. O processo volta ao início, é anulado. E aí coloca a foto da vítima chorando, depoimentos transtornados de familiares dizendo que a vida deles acabou. Óbvio, eles acabou, eles são vítimas de um crime às vezes brutal, né? Mas a mídia está lá, gravando o sofrimento deles em tempo real. Só que aí, por um tempo, né, aquela novela que faz muito sucesso, mas eles começam a espichar, ela começa a perder interesse, aí eles correm para o final. Que é a mesma coisa. Aí às vezes tem como se resolver isso dizendo, olha, foi assim, acabou, foi ele, mesmo às vezes ele sendo inocente, né? E aí ela cumpre esse papel de juiz também. Mas às vezes não dá, a história fica perdendo graça, aí o que eles fazem? Tá com os direitos. Olha, para que tanto recurso? Para que habeas corpus? Para que advogado criminal? Advogado do PCC. Aquele ali, olha, defendeu, o defensor público defendeu fulano de tal, assassino do PCC. Fez uma revisão criminal para ele, inclusive. Aí você vira para a pessoa e para o repórter e fala, eu sou obrigado a fazer isso. É meu trabalho, sabe? Eu não posso dispensar aqui, assistido. Mas aí ele coloca lá no fim, escreve, defensor público fez revisão criminal para líder do PCC. Aí lá no último parágrafo, em letras minúsculas, coloca, defensor público afirmou que a defensoria não é dada a escolher seus assistidos. A sua atuação é residual e todos merecem defesa. O que fica gravado na pessoa cara, é defensor do PCC. E a imprensa vai fazendo isso com direitos. E essa época da Lava Jato está bem interessante da gente sentir isso. Aliás, né? Tem a Folha, certamente, assistem o Jornal Nacional, o Tom Gênesis. Quem é essa senhora? Vocês leem notícias em jornais falando a Lava Jato. A Lava Jato analisou a manifestação da defesa de Lula. A Lava Jato recusou
ou a delação premiada de fulano de tal. A Lava Jato é aquilo. Quem diabos é a Lava Jato? Existe esse órgão jurídico novo? Teve a Constituição de Curitiba e criaram esse órgão aí da Justiça, a Lava Jato. Porque essa coisa não acaba também, né? Está na 100ª fase. Isso aqui, ó, é a Lídia. Né? Porque falar o nome daquele procurador que fez os slides lá é difícil, né? Se explicar para a pessoa que existe um promotor, que existe um juiz, que existe um defensor, que existe escrivão, que existe delegacia, e o diabo é 4 é difícil também. Você tem 10 segundos para fazer isso. Ou você tem 2 linhas para fazer uma manchete em T, uma linha só, porque se for um negócio grande demais, cansa. É para a pessoa estar passando, olhar e falar, olha, vão prender o Lula. E aí, quem tem que fazer isso? A Lava Jato. Viu? O quão isso influi no direito penal. Mas não ali no âmbito da legalidade, né, do terreno. É ali no subterrâneo. Vem que o Zaffaroni pegou um negócio ali que é bem interessante. Olha, para além da justiça, dos órgãos oficiais, tem algo ali no direito penal que não existe, que não dá para regulamentar, porque ele tecnicamente não existe. Ainda sobre isso, eu acho que uma das questões mais importantes que o Nilo Batista traz é isso aqui, ó. Assim mesmo, né? Pensadores? Eu acho que está certo. Dá muito trabalho olhar aqui, gente, se está certo ou não. Olha, se estiver errado, vocês me desculpem. Mas, basicamente, os fast fingers, os pensadores rápidos, são os especialistas. Né? Porque você não pode simplesmente dar uma opinião lá, uma editorial. Não tem graça uma editorial. E uma história, às vezes, precisa de fundamento. Não é qualquer coisa que a gente engole. O povo não é tão bobo assim como dizem que é. Então você precisa do quê? De um especialista. Vocês veem que, assim, olha a importância, a relevância jurídica do programa da Sônia Abrão. Né? É um programa muito importante, juridicamente falando. Né? Mas vira e mexe, você tem um delegado de polícia, você tem um promotor de justiça lá falando, explicando, um advogado falando, explicando as minúcias de cada caso, assim, da moda. Tá ali, sempre repetindo. E repete as mesmas coisas. Eu começo até a repetir, às vezes, de vez em quando. Eu estou na casa da minha mãe, ela lá assistindo, e ela vai falar isso e aquilo. Repete. E solta quando eu não estou rebatendo ela como se estivesse me escutando. Coisas de louco, mas para quem adora o melhor programa policial da atualidade, tem o Corta Pra Mim e o Percival é o exemplo mais concreto do fast finger que a gente tem. Nilo Batista escreveu esse texto um punhado de anos atrás. Acho que não conhecia o Percival ainda não. Mas encaixou com uma luva. Porque é aquele cara que vai dar a resposta rápida e é o especialista em segurança pública. Né? Ele é essa pecha, especialista em segurança pública. E ali, ó, aconteceu o crime. O cara faz uma piadinha, né? O Rezende faz a piadinha, faz o discurso dele pedindo a pena de morte e
pede para cortar para o Percival e o Percival confirma tudo que ele disse. Vocês vão, se alguém tiver saco, tenta assistir isso aí algumas vezes e procura uma vez em que o Percival vai divergir do Marcelo Rezende. Porque ele vai falar, não, o senhor está errado. A pena tinha que ser assim, a investigação tem que correr para aquele lado. Né? O cara vomita todo o preconceito dele, aí depois vem lá o Percival e fala, olha, isso não é preconceito que você está falando. Isso aqui é ciência, isso é criminologia. E a gente vai lá assistir. Uma pessoa semi-analfabeta está assistindo o programa, escuta um criminólogo falando que o que o Marcelo Rezende disse está correto, o que ele vai dizer? Está correto, eu não tenho condições de questionar o que ele está dizendo. Então, quem é que vai conseguir questionar isso? Quem viveu na pele o problema, né? A pessoa que mora na favela, a mãe que teve o filho morto pela polícia, o irmão que teve o outro irmão preso injustamente. E aí essas pessoas vão conseguir refletir um pouco melhor sobre aquilo, nem sempre também. Porque às vezes é tão firme que a gente não consegue avançar. Deixa eu ver, eu acho que tinha alguma outra citação aqui que era interessante. Isso a gente falou, ele fala aqui quando eu estava falando de criar mais pena, endurecer as penas, tem um termo para isso. Provedora. Olha. Gente, no que a lei do feminicídio diminuiu o número de mortes de mulheres no país? Eu entendo a luta de quem luta por esse tipo penal, entendo o movimento, respeito muito, mas eu questiono no que isso vai de fato diminuir a violência contra a mulher no país. Vai conseguir prender mais, vai conseguir manter aquelas pessoas mais tempo no cárcere. Isso vai fazer. Agora, isso vai ser a solução dos nossos problemas, ou pelo menos de parte deles, como a mídia vende? Não vai. Há pouco tempo atrás aprovaram uma lei que o furto de semoventes vai ser agravado a pena. A ideia era pegar os ladrões de gado. Agora a pessoa vai pensar e vai falar, olha, não vou roubar gado mais porque, olha, a pena está muito maior, não vou aceitar gado assim, porque a pena está muito maior. Vai com isso. Só que isso ainda gera mais problemas, né? Essa criminalização provedora vende a paz, vende a melhora, mas ela tem as consequências. Não se pensou que o que fizeram está aumentando a pena do ladrão de galinha. E todo mundo na mídia critica a criminalização do ladrão de galinha. Fala, olha, só prendem ladrão de galinha. Aí uma lei que eles ajudaram a construir, que eles insistiram que era necessário, pune justamente mais grave esse ladrão de galinha. A mídia é irracional. Ela é irracional nas suas consequências. Ela sabe o que está fazendo. As pessoas que estão ali têm muita noção do que estão fazendo. Talvez quem produza diretamente o conteúdo não tenha essa habilidade, mas existe sim a percepção do modelo de sociedade que eles querem. Eu acho que, quanto à mídia, assim, é isso e ler aquele texto. É essencial vocês lerem esse texto. Ele é um texto muito legal, do Nilo Batista. Vão em casa, procurem ele na internet, é bem tranquilo. Se alguém se dispor a me cobrar, eu envio, mas tem que me cobrar, eu não vou esquecer. Eu tenho 200% de certeza que isso vai acontecer.
Gente, vocês fazem algum intervalo, alguma coisa do tipo? Ué, então vamos fazer, daqui a pouco a gente volta.